Olá, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos e hoje nós vamos falar sobre o livro de Joel, mais um profeta. Esse tem apenas 4 capítulos. É um livro curto, um livro profético. O livro de Joel, a temática dele se chama Dia do Senhor. Ele fala de um julgamento, né, de uma praga de gafanhotos que acontece e também de uma seca. Né? E tudo isso se refere chamando o povo ao arrependimento, tá? E também fala, esse dia do Senhor, fala do futuro de Israel também, tá? Bom, então essa praga de gafanhotos, né, uma retrospectiva, ou seja, já passou, né, fala do passado, e também esse dia do Senhor é uma prospectiva, tá? Onde Deus derramará sua ira sobre as nações gentias por causa dos seus pecados contra os judeus. E isso acontecerá após o arrebatamento da igreja e durante a tribulação. Esse tema você pode ver que é a última semana de Daniel. Como eu falei, a Bíblia é toda interligada. Nesse nosso canal, Bíblia em 5 minutos, você está acompanhando dos livros de Gênesis e Apocalipse. Então, o meu intuito com esse canal é que você conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de que qualquer leigo possa conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E eu fico muito feliz quando eu encontro meus amigos, pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, do livro de Oséias, onde Oséias casou com uma prostituta. Nessa semana mesmo, uma amiga minha me encontrou e falou sobre esse vídeo que eu falei da semana passada. Então eu fico muito feliz quando a palavra de Deus é propagada, onde as pessoas podem conhecer um pouco mais. Então, toda a Bíblia é interligada. Então, o que a gente vê aqui é que isso vai acontecer. O que eu quero dizer é que vocês podem conhecer sobre essa última semana profética de Daniel, sobre tribulação e tudo, procurando o meu vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, o vídeo 75, que é sobre o anticristo e o final dos tempos, onde eu falo sobre a última parte do livro de Daniel. Então você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Assim como Daniel, o livro de Joel também é um livro profético e nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre o que Joel profetizou e que já aconteceu, né, naquele passado, e também sobre o que ainda vai acontecer no futuro. Bom, o fato é que aquela praga dos gafanhotos chamava o povo para o arrependimento, né? Era um povo que precisava se voltar para Deus. E tem um versículo muito bonito em Joel capítulo 2, verso 13, que diz assim: em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, não rasguem suas roupas, mas sim o coração. E esse versículo serve para nossas vidas de hoje. Ou seja, não rasguem suas roupas, não adianta fazer jejum, não adianta passar o dia na igreja se você não tem misericórdia. Não adianta fazer a liturgia, a formalidade, se você passa por cima das pessoas, né? Se você não tem compaixão pelas pessoas. Então não adianta a formalidade. É isso que Joel está querendo dizer aqui. Então não adianta rasgar as roupas naquela época, é rasgar nas cinzas, né? Eles tinham essa formalidade, essa liturgia, quando faziam as suas reverências, né, a Deus. Então a Bíblia ela é toda conectada. Então a profecia de Joel ela também é descrita lá em Atos, no capítulo 2, verso 16 a 21. O discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, ele faz uma referência ao livro de Joel, né? Quando ele fala nos últimos dias, Pedro faz essa referência. Derramarei o meu espírito sobre os meus servos e minhas servas. Então ele cita o que Joel tinha dito. E naquele dia, no livro de em Pedro, quando Pedro citou isso aqui, a profecia de Joel, uma parte dela se cumpriu no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos naquela data, né? Então a profecia começou a se cumprir aqui no dia de Pentecoste. A bênção do Senhor começou a vir para Israel no dia do Pentecoste. Quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo veio.
Naquela ocasião, se a nação tivesse recebido a Cristo, né, não tivesse prendido os discípulos, Jesus teria voltado e o reino de Deus teria sido completo naquela época. Mas o que aconteceu? Israel rejeitou o Senhor Jesus. Por causa disso, procurem novamente, eu vou citar o link aqui na descrição do vídeo, meu vídeo 75, que fala dos final dos tempos. Porque por causa da rejeição de Israel ao Senhor Jesus, o relógio profético foi parado. E nós estamos exatamente nessa época, 2019, nós estamos nesse intervalo de tempo, né? Entre o tempo de Pentecostes, né? Depois que o Espírito Santo voltou, né? O Espírito Santo foi deixado conosco aqui, esse tempo de Pentecostes, o tempo da igreja, né? Até a volta de Jesus. Então nós estamos nesse tempo aqui. Veja bem, desse versículo, Joel 2:28, entre o versículo 2 e 28, onde Pedro também fala, anunciando que o Espírito Santo viria e ele já veio e está conosco, até o versículo 31, onde Joel 2:31 fala, que ainda não se cumpriu. O sol ficará escuro e a lua se tornará sangue, antes que chegue o grande dia do Senhor. Então todo aquele que pedir ajuda será salvo. A lua já se tornou sangue? Não. O sol se tornou escuro? Também não. Então essa profecia ainda vai se cumprir. E que tempo será esse? O grande dia do Senhor, o tempo da tribulação, aquela última semana profética dos 7 anos da tribulação, né? Onde o anticristo vai se revelar no futuro, não agora. E que tempo é esse que nós estamos? É o tempo da salvação, é o dia do Senhor, é o vale da decisão que nós chamamos aqui. Joel 3 vai falar sobre isso, né? A fala do julgamento de Deus para as nações, né? Que se voltaram contra Israel. Mas nós hoje estamos nesse vale da decisão. Todo dia que a gente acorda é um dia do vale da decisão, onde a gente pode decidir 3 coisas: rasgar o nosso coração e não nossas roupas, pedir a ajuda do Senhor para nossas vidas e nos posicionar ao lado de Deus. Então que você hoje, no vale da decisão, você decida se posicionar ao lado de Deus e Ele te abençoará. Que você tenha uma semana maravilhosa, repleta de boas notícias na tua vida e que você se posicione todos os dias nesse vale da decisão, se posicione ao lado de Deus. Curte aí esse vídeo, compartilha com teus amigos, se inscreve no nosso canal. Curtir esse vídeo é muito importante para que o YouTube saiba que você gosta desse canal e mais vezes ele possa estar vindo na tua direção para você saber que no YouTube você gosta desse tipo de conteúdo. O YouTube possa saber que você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa com a graça de Deus.